Olá pessoal, tudo bem? A gente sabe que no Brasil nós temos alguns problemas de ordem cultural, de ordem educacional. E a gente tenta vencer esses problemas ao longo do tempo, e nós temos visto nos últimos anos o surgimento de um movimento muito interessante de pessoas que querem se aprofundar na vida intelectual, querem aprender e ensinar a ler melhor, a ter uma maior qualidade de leitura, e eu quero compartilhar com vocês algo sobre isso. Eu acredito que é possível aqui dar um passo além, onde não apenas a gente vai falar sobre aspectos iniciais da vida intelectual, da vida de leitura, como também vamos falar de algo que já está no desenvolvimento disso que decorre aí dos últimos anos no Brasil. Nós temos um problema hoje que é o problema de um certo louvor ao pouco conhecimento, ou um certo desestímulo ao ato de conhecer. Então você veja, por exemplo, que na vida intelectual nós temos o estudo, vamos falar aqui de literatura, né? A leitura de grandes clássicos. É muito comum quando você ouve alguém falar sobre leitura de grandes clássicos, vem sempre aquelas pessoas dizendo assim: não, mas você não precisa ler só clássicos. Pode ler também livros mais água com açúcar e tal. Outras pessoas falam assim: poxa, vamos ler aqui uma série de livros neste mês. Aí as pessoas vêm e falam assim: não, na verdade você pode ler um só, porque o que importa não é a quantidade, é ler devagar. Então você veja que no Brasil a gente sempre tem esse movimento que tende a desacelerar, a reduzir a quantidade, porque isso é muito especial no Brasil, que é o brasileiro que ele está nas camadas mais baixas, mais iniciais, ele quer sempre que todo mundo esteja junto com ele. Ele não quer olhar para aqueles que estão saltando um sarrafo mais alto e alcançar aquele nível. Eles querem convencer aquela pessoa que está saltando muito alto a saltar um pouquinho mais baixo. Não, você está exagerando, não precisa disso tudo. Eu quero compartilhar aqui algo com vocês nesse sentido e eu quero mostrar para vocês um exemplo meu, tá? Para que eu possa me usar como exemplo. Eu acho que é a melhor forma, a forma mais honesta, mais sincera. E aí a gente discutir um pouco sobre isso. Veja só. Hoje eu estou gravando esse livro, estou gravando esse vídeo aqui nos últimos dias de janeiro. A gente está aí nos últimos 3 dias de janeiro. Eu quero mostrar para você o que eu li nesse mês de janeiro, tá bom? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, isso aqui é o material da minha leitura de janeiro. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos aqui então 12 livros que foram os livros que eu li no mês de janeiro. Aqui a gente tem, obviamente, né, já o aspecto quantitativo que já bate assim, já dá aquele impacto primeiro. Poxa, 12 livros no mês e tal. Vamos lá. Automaticamente já tem aquele grupo de pessoas que tem a aversão. Ah, que exagero, né? Outros vão dizer, tudo bem, leu, mas não entendeu. Ah, o importante não é ler, mas é gravar o conhecimento, é absorver. Claro, é óbvio, né? Ninguém aqui está participando de competição para ver quem lê mais, isso não existe. Agora também a gente tem o aspecto seguinte. Se é possível ler um e é possível ler dois, como eu posso preferir o um? Então, essa mania no Brasil também de sempre querer baixar, sempre querer ficar no menos, no menor, olha, eu quero te ajudar a vencer essa barreira. Porque é possível ler, estou pegando esse exemplo, né? Tem pessoas, obviamente, que leem mais do que eu, mas é possível ler 12 livros em um mês, guardar esses livros. Veja, esses livros que eu mostrei para vocês, não me engano, na totalidade deles, são livros que eu dei aula sobre os livros. Ou seja, eu não apenas li o livro, eu li o livro, eu estudei o livro, eu criei uma aula sobre esse livro, eu escrevi apostilas, enfim. Eu absorvi esses 12 livros e os utilizei para a minha vida e, como eu trabalho com isso, utilizei para comunicar esse livro às outras pessoas, aos meus alunos, no caso. Então, eu quero mostrar para você que você pode ter essa quantidade de leitura com qualidade. Como que a gente faz isso? Obviamente, tem um método. Você não fica apenas lendo e as coisas vai lendo e absorvendo. Tem um método para isso. Eu criei esse método de estudo e é um método que já está indo aí, né? Já estamos no 2º ano que eu criei o método e que eu tenho ensinado o método. E eu quero compartilhar esse método com você. Eu sempre abro classes para que as pessoas entrem nesse método e estudem junto com a gente. Então, eu sempre abro uma classe, duas classes, uma classe, duas classes e assim vai, né? Não tivemos classe agora, no mês de janeiro. Então, janeiro não teve uma classe. Mas nós vamos abrir, eu estou abrindo agora, imediatamente. Abro agora uma classe para você estudar comigo. O meu método, que é o método que eu chamo de potencializando sua vida
de estudos, né? Potencializando sua vida intelectual. O que eu quero fazer com isso? Eu quero te dar potência, ou seja, você já tem uma vida intelectual, já está lendo, ou você quer ler, está começando, eu quero te dar potência, eu quero te dar uma aceleração, um maior torque, uma maior força, eu quero te dar mais qualidade para que você também não apenas leia mais, mas que você leia melhor, porque também nós temos o caso das pessoas que só leem um livro e também não entendem. Então, a potência, eu quero te ajudar a ler mais e ler melhor. Eu coloco então aqui o link, vou deixar o link na tela. Esse link é o link do nosso site, você vai clicar nesse link, você vai entrar, vai fazer a tua matrícula. Fazendo a tua matrícula, saiba que a nossa primeira aula, ou seja, o curso vai começar na primeira semana de março. Em fevereiro agora a gente tem um carnaval, o pessoal viaja, então o que eu estou fazendo? Eu estou deixando o mês de fevereiro para você fazer a inscrição. Se você clica nesse link, você vai acessar, você vai ver todas as informações que você precisa ter lá. Para fazer o método, você não precisa comprar nenhum livro, você não precisa ter os livros que a gente vai estudar, você não precisa de nada. Você precisa apenas faz a tua matrícula, se prepara, se organiza, ali já tem o calendário de aulas, você sabe que a aula vai começar na primeira semana de março, então as aulas são uma aula por semana, são 8 aulas, ou seja, a gente fica 2 meses estudando, uma aula por semana, 4 por mês, a gente começa em março, vai terminar no finalzinho de abril, então eu quero que você faça a tua matrícula agora no mês de fevereiro. Ao longo de fevereiro você faz a matrícula e se prepara. Já saiba, a partir de março, a gente vai fazer uma mudança na tua vida. A mudança na tua vida é uma mudança na ordem da tua vida. Grande parte do problema que faz com que as pessoas não consigam ter uma grande carga de leitura e um grande aproveitamento é de ordem organizacional. As pessoas não sabem se organizar. E organizar não é apenas assim comprar um planner ou deixar o livro bonitinho. Não, é uma organização de vida. Tudo isso a gente ensina no nosso método. Quando você se inscreve, você vai receber, já está incluso, obviamente, o nosso livro, Potencializando Sua Vida de Estudos. Você recebe o livro para que você tenha já a possibilidade de... Você vai fazer a primeira aula, a aula 1, você já pode ler o capítulo 1. O método é separado em 8 passos, 8 capítulos. Então, cada aula, obviamente, cada aula será de um capítulo. Então, você veja só o título, né, o tema de cada capítulo. Capítulo 1, Literatura, Filosofia e Teologia. A gente vai mostrar o que é a área do saber, o que é a área do conhecimento, porque esses três temas, esses 3 campos, eles abrangem o mundo do conhecimento. Depois a gente tem os inimigos da inteligência, propedêutica, estudando com método, aprendendo a ler e tomar notas. Muitas pessoas têm dificuldade. Como que eu vou anotando o livro? Tem gente que coloca um caderno do lado e no final ele perde mais tempo fazendo a anotação do que lendo o livro. E ele acaba prestando mais atenção na sua anotação do que no próprio autor. Transformando o conhecimento em ação física. Como que eu posso pegar aquilo que eu aprendi e aplicar na minha vida? A inteligência e as artes. Esse é um capítulo que eu gosto demais, porque é um capítulo onde a gente fala sobre conhecimento em outras artes que não a arte literária. A gente vai falar de teatro, arquitetura, nós vamos falar de pintura, de música. E o capítulo 8, Dicas para a Vida Inteligente no Século do Nada. Então a gente faz aqui um apanhado de dicas. A última aula é uma aula bem prática, onde a gente vai dar dicas para você aplicar na tua vida. Aqui o convite. Quero que você clique nesse link. Faça a tua inscrição e se prepare para mudar de vida a partir da primeira semana de março.